O meia Edenilson foi aquele que viveu a situação mais delicada depois da eliminação para a equipe do Melgar pela Copa Sul-Americana. Foi eleito pela torcida como o grande vilão, o grande culpado pelo revés do Internacional. E a partir disso, teve mais uma vez o seu ambiente, de certa forma, inviabilizado dentro do estádio Beira-Rio. Ainda no pós-jogo, na quinta-feira, a gente teve alguns indicativos do que poderiam ser os futuros do Internacional e de Edenilson nessa relação. Mas dias depois, a tendência é que o jogador permaneça no estádio Beira-Rio. E tem um motivo muito importante para isso. Permanecendo no Beira-Rio, inclusive deve jogar contra o Fluminense nesse domingo. Eu dou detalhes sobre a relação de Edenilson a partir de agora, após a eliminação da Copa Sul-Americana, no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vou falar sobre Edenilson, tá? Tô viajando aqui, tô dentro do carro, mas eu quero falar sobre Edenilson, porque é talvez o assunto que mais desperte a atenção do torcedor e que muita gente quer saber. O Edenilson vai sair? O Edenilson não vai mais jogar pelo Internacional? E eu vou explicar o que eu colhi de informações da direção, da comissão técnica sobre a situação do Edenilson, o que o ambiente colorado diz a respeito desse assunto agora, beleza? Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados. A gente sorteou há pouco uma camiseta da Seleção Brasileira de 1998, teve ingresso para o jogo contra o Melgar, não deu muito certo, né? Mas vai ter ingresso para jogo em que o Inter e o Grêmio vão ganhar também. Tem free bets, tem bonés do A Dupla, como esse aqui, lá no nosso grupo do Telegram do A Dupla. Clica no link que vai estar fixado aqui nos comentários e participa, beleza? Senhores, Edenilson, ele foi o grande personagem pós-jogo, talvez, da eliminação do Internacional. Eu citei o personagem positivo, talvez, que tenha sido o Vitão. O personagem negativo pelo ambiente com o torcedor foi o Edenilson. O Edenilson foi o jogador mais cobrado, o Edenilson foi o jogador mais xingado, e é um jogador que já recebe há algum tempo essa, e eu perguntei para ele se existe uma perseguição do torcedor com ele diz que não, mas existe uma predisposição da torcida do Inter, do ambiente do estádio Beira-Rio, a culpar o Edenilson pelos fracassos. De fato, jogou mal, errou o pênalti, e aí o torcedor caiu em cima dele. Eu vou olhar para frente, para isso entendendo o que a gente viu e o que aconteceu, principalmente no pós-jogo na quinta-feira. Me chamou muito a atenção uma fala do Mano Menezes, quando o Mano é questionado pelo Salzano, Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, se a partida contra o Melgar poderia ter decretado um fim de ciclo para Edenilson. E se ele, Mano, cogitava a possibilidade de não escalar o Edenilson já contra o Fluminense, em função do ambiente negativo. E a resposta do Mano foi a seguinte: olha, é muito cedo para falarmos sobre isso. Não vamos abordar esse assunto agora, porque recém fomos eliminados. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, sabe por quê? Porque provavelmente se a gente tivesse perguntado isso de outro jogador, que de fato não vai sair, se tivesse perguntado isso do Bustos, se tivesse perguntado isso do, sei lá, Depena, do Mercado, ele provavelmente teria um outro tipo de resposta. Tipo, não, é jogador, vai jogar, não tem por que não jogar, se não jogar vai ser preservado, mas o ambiente tá bom. Não, no Edenilson ele colocou essa de não é o momento de falar sobre isso. Obviamente, porque haverão outros momentos para se falar sobre isso. E aí, em bastidores, no vestiário do Internacional, em reuniões com a direção, para saber qual vai ser o futuro do Edenilson. O Mano não descartou tirar o Edenilson do time, ou o Mano não descartou que seja o fim do ciclo do Edenilson. Ele não quis falar sobre o assunto naquele momento. Esse é um indicativo. Os outros indicativos a gente tem da direção e do Edenilson. Do Edenilson, o Edenilson na zona mista, eu já falei isso aqui, teve uma postura muito sóbria e muito engajada com o Inter, tá? Pretendendo dar a resposta dentro de campo no Inter, falando da torcida, que a torcida está certa em cobrar, não reclamando do clima contra ele ou algo do tipo. Em outros momentos o Edenilson já ficou mais chateado, já ficou mais insatisfeito.
Agora ele não mostrou isso. O que mostra para mim que talvez o ambiente não esteja tão inviabilizado entre as duas partes, Edenilson e torcedor, quanto já esteve em outros momentos, quando o próprio Edenilson bateu na porta da direção dizendo que queria sair. Não é a situação agora. E aí, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Edenilson, conversei com algumas pessoas do Internacional também. E é preciso clarear um ponto aqui. Não há proposta pelo Edenilson agora. Existe um interesse que sempre existe do mundo árabe pelo Edenilson, mas proposta não existe. E tem um outro ponto, que é a janela de transferências para o Inter acaba agora, tá? Dia 15. Então, se o Inter vender o Edenilson, não consegue trazer uma reposição, o que é muito ruim para o Internacional, porque o Edenilson hoje não tem um reserva. Então, a tendência, mesmo que o Mano tenha dito para debater a questão do Edenilson internamente, o debate interno leva a crer que o Edenilson permanece, pela falta de proposta e pela falta de possibilidade de trazer um substituto à altura nessa temporada. Com isso, o Edenilson permanece? Eu acredito que deve ir para o jogo contra o Fluminense nesse domingo. Perguntei para pessoas próximas ao Edenilson, disseram, pelo Edenilson, ele joga, só se for uma ação do Internacional para ele não jogar, o que não é a tendência. A gente vai aguardar para os próximos capítulos dessa história, mas por enquanto o Edenilson está ficando, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!